Sim. Então o ensino aproxima. Ele aproxima mais, tá? Porém, as duas são muito importantes, sabendo que as duas têm como mais importante de tudo é que trabalham uma palavra de Deus. Uma coisa importante, a pregação ela é monológica. O que é isso? Quer dizer que a pessoa que está aqui pregando, ela prega e fala sozinha. Monológica quer dizer que ela prega sozinha. Ela prega e as pessoas ouvem. Às vezes, claro, que na igreja evangélica, Assembleia de Deus, na maioria dos casos, irmãos falam glória a Deus aqui, maioria dos casos, tá? Isso já foi antigamente, que a gente falava, o povo, né? Mas não tem problema. Mas aqui, no ensino, isso é o tempo inteiro, é dialógico. Ou seja, no ensino a gente está tão próximo que as pessoas podem interferir num bom sentido na aula, sim ou não? Pode interferir. Agora, é claro que o professor que não estudou o suficiente, que não está bem preparado, ele muitas vezes dá umas cortadas com medo das perguntas. Ele evita que o aluno fale, porque ele tem medo, porque ele não tem conhecimento. Agora, se ele tem conhecimento, ele deixa o aluno falar, porque mesmo que ele não saiba, ele vai dizer, irmãos, olha, não tinha imaginado sobre isso, ou eu não estudei sobre isso, ou a lição não falava sobre isso. Agora, se o assunto tiver tudo a ver com o que você está falando na lição, você tem que saber, queridos. Tem que saber. Mas as pessoas fogem por insegurança. Então a pregação ela é monológica. Eu falo e a pessoa ouve. Vai reagir ou não é com ela, certo? Ninguém também tem obrigação de reagir. Agora, o ensino não. O ensino é tão próximo que é dialógico. Eu posso dialogar, quase que dialogar mesmo. Eu posso falar, a pessoa pode responder, se eu incentivar. A pessoa pode interferir, levantando o dedo, fazendo uma colocação. Claro que você tem que saber interferir para saber cortar, para saber também não dar para todo mundo, porque senão o horário vai embora, que não dá tempo. Mas que é delicioso, é bem mais aconchegante, né? Então, entre a pregação e o ensino, a pregação, ela vai ter como objetivo imediato o convite à salvação a Cristo, e a palavra é coletiva. Sempre a pregação deve ser para salvação, pelo amor de Deus, volto a falar. E se os irmãos não entenderam, vou ser mais clara. Pregação não é lugar de contar testemunho, tá? Aí vai outra coisa. Se você convidar para pregar e sabe cantar, só pregue. Se você sabe cantar e pregar, se alguém te convidar para cantar, só cante. Também não pregue, entenderam? Só faça uma coisa de cada vez. Porque o irmão, ele cronometrou tudo direitinho, ele sabe quem vai fazer o quê. Então, sabe que você vai pregar. Ele não sabe o que você vai cantar. Aí atrapalha todo o estatuto da igreja. E outra, cansa visivelmente a imagem da mesma pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Porque no início, quando eu percebi que não tínhamos orado, eu passei para o pastor para diminuir um pouquinho. Claro que eu tenho uma questão da água, tem a questão da minha respiração, do meu descanso, mas também tinha a questão de dar a oportunidade para outra pessoa fazer alguma coisa, para não ficar tudo canalizado em quem está falando. Mulher que não dirige igreja, trabalha de igreja, faz muito isso. Ela quer orar, quer pregar, ela quer cantar, ela quer dirigir, por essa recolher até a oferta, é impressionante. Pode observar culto que mulher dirige e culto que homem dirige. Gente, isso é uma coisa assim, temos que aprender, né, queridos? Estamos na escola para isso. Tá bom? Na igreja, quanto mais você divide as tarefas, já as pessoas ficam felizes, tá? E não fica cansativo para ninguém. O ensino, a ideia é que haja uma explanação, uma explicação mais detalhada dos assuntos. Enquanto que na pregação, por mais que a gente estude e que a gente esmiúça a nossa cabeça e nossas pesquisas do que a gente vai falar, nunca o tempo será suficiente. Mas na aula, muitas vezes, por mais também que o tempo não seja tão grande, mas eu posso depois usar um outro horário para trazer uma outra coisa. Eu fiz muito isso quando a gente estava em El Shaddai. Eu ficamos 5 anos lá. Eu lembro muito que a minha classe, as irmãs eram muito ativas. E quando terminava
terminava a lição, por melhor que ela fosse, sempre tinha alguém que trazia alguma coisa mais legal, alguma coisa interessante, ou fazer uma pergunta extra sobre aquilo. Elas eram muito animadas. Aí eu dizia, olha, a gente pode chegar meia hora antes do culto para a gente conversar. Ah, você lembra disso, Márcio? Fizemos muito isso, muitas vezes. A Márcia era ou ainda é? Ainda é até hoje? Então é testemunha que a gente fez isso muitas vezes. De Márcia chegar lá, estava a Neide lá com as irmãs lá do lado, sabe, tirando dúvida, falando mais coisa, acrescentando. Mas só que no horário da aula, eu falei a lição inteira. Abriu-se um parênteses aqui para isso. O professor tem que dar a lição inteira durante a aula, tá certo? Agora, ficando muito gostoso e precisando de mais tempo para acrescentar, se o grupo deseja fazê-lo e tem tempo para isso, não tem problema, pode ser meio de semana, pode ser na casa de um do outro, não tem problema nenhum não, entendeu? Pode ir melhorando, mas a lição tem que ter sido dada naquele dia. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ah, tá bom. Eu não quero que eles pensem que a gente vai ficar fragmentando a escola dominical. Não é essa a ideia, tá bom? É que é tão gostoso que às vezes a gente quer fazer mais coisas, né? Agora, o que tem em comum? Ambos compartilham o conteúdo bíblico, a gente já falou disso. E ambas dependem especialmente do Espírito Santo, certo? Já falamos também sobre isso. Tanto o professor como... Ah, tá... Tem gente que acha que não. Professor de escola dominical tem que ter vida de oração e de leitura de Bíblia e de estudo. Tá bom, queridos? Não é só o pregador, não. Eu conheço muito professor de escola dominical que acha que não precisa tirar tempo de oração, não precisa ir para o estudo de professores, porque ele sabe mais do que quem vai lá falar. Às vezes até sabe mesmo, mas a humilhação é uma coisa bonita, né? Obedecer à igreja, dizendo que todas as pessoas têm que ir sim, tá bom? Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes você chega lá e você vai ver que realmente você sabia mais que ele, e você pode ajudar com carinho, levanta o dedo, alterando alguma coisa, pedindo uma oportunidade, ou sair entendendo que você não sabia, achava que sabia, e você não sabia, alguém trouxe algo melhor que você achava que tinha. E a humilhação é uma coisa muito bonita, tá? A diferença está no modo e na forma e no objetivo imediato que já falamos. Enquanto que na aula, o objetivo às vezes vai demorar para chegar, para ser alcançado, demoram-se várias lições, às vezes anos, para o aluno compreender determinado assunto. Por exemplo, escatologia bíblica é um assunto muito difícil. Existem aulas dominical, várias lições são divididas. Existem cursos nas igrejas para falar disso, escatologia. Você, o pregador fala, o pastor fala, ainda continuam com dúvidas. E não tem dificuldade, tem que ter dúvida mesmo. Sabe quando é que é legal ter dúvida? É muito bom ter dúvida. Tem professor que tem medo de dúvida. O professor que tem medo de dúvida é um professor inseguro, de novo. O aluno, quando ele tem dúvida, ele está aprendendo. A dúvida significa estar aprendendo. Sabe aquela história de quando a gente está sentindo dor? É bom que tenha dor para descobrir que tem algum problema acontecendo no seu corpo? Sabe a mamãe que tem criança pequena que sabe quando a febre aparece, te dá, tu sai doida com a criança para o hospital? Sim ou não? Sim, porque aquele é um sinal de que algo está errado, não é? Então a mesma coisa, gente. A gente tem que entender isso. Eu preciso entender que eu tenho que estar lá o tempo inteiro preocupado com a leitura de Bíblia, eu tenho que estar preocupado com oração, com busca do Espírito Santo, pedindo a Deus orientação, estudando a semana inteira. Isso serve para o pregador e serve também para o professor. Ah, mas escola dominical. Uma vez eu dando aula, que eu gosto muito de contar as coisas não, até por causa do tempo. Mas eu lembro de uma vez que eu estava dando uma aula num lugar e Deus mandou um poder na escola dominical que foi uma coisa incrível. E aí eu saí da sala, deixei o povo lá falando em mistério, lá glorificando, que o tempo tinha acabado. Eu saí, acabou, e eles continuaram lá. E aí uma pessoa veio atrás de mim e falou assim: o que a senhora fez? Aí eu falei assim: o que eu fiz? Nada. Aí a pessoa falou: não, porque está todo mundo lá glorificando, falando em mistério. Aqui é uma escola dominical. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: como assim? Querido, eu saí da sala porque meu horário acabou, e porque se eu ficasse lá, eu percebi que ia continuar muito mais tempo. Mas só que a partir da hora que acabou meu horário, acabou o trabalho, e eu saí em obediência por causa do tempo da igreja, agora é um problema do Espírito Santo de Deus, não tem nada a ver com isso não.
Agora, se o povo deu lugar, se o povo aprendeu, se o povo foi cheio do Espírito, quem sou eu para segurar o Espírito Santo de Deus? Que ali haja cura, que Deus transforme as vidas, que modifique. Eu falei, pelo amor de Deus, olha só, o dia que eu vier dar aula em qualquer lugar, e que eu e as pessoas não sentirem, principalmente eu, a presença de Deus em algum momento naquilo que eu disser, eu vou parar de falar. Gente, é muito triste você subir numa bancada só, você pregar o evangelho, ou você chegar na classe ensinando a palavra de Deus e só falar por conhecimento. Não tem noção que é isso. É de uma pobreza espiritual, é de uma tristeza. Você começa a se avaliar onde é que estou errando e deveria fazer isso. E também, quando estiver cheio, também. Eu devo ter errado ainda, porque se morto não ressuscitou com essa pregação, com essa oração, né? Não é? Se quem está doente não ficou curado, alguma coisa está acontecendo, sabe? O aí, o aqui, não importa, a gente tem que se avaliar o tempo todo, porque tem os sinais seguirão os quê? Ai, que bom que tem Bíblia nessa igreja. Recursos didáticos. Agora vem o dilema, né? Só podem ser aplicados no ensino? E não são possíveis de serem aplicados nas pregações? Eu acho que já deu para perceber. Deixa eu ver qual é a resposta. Só podem ser aplicados no ensino? Já tinha dado uma palhinha antes, né, do café? Não. Tanto faz em ensino quanto em pregação. Os recursos, os materiais didáticos devem ser usados. A diferença é como eles serão usados e quais são eles. Numa pregação, por exemplo, de uma igreja grande, não tem como você usar nenhum mapa desse aqui, tem como você usar, porque ainda será insuficiente o seu tamanho, certo? Mas se eu tenho uma igreja que tem uma multimídia como essa, eu posso fazer com que essa imagem, se eu sei usar computador, se eu usar internet, se eu usar PowerPoint, que é esse programa que eu estou usando, eu posso transferir essa imagem, ou uma imagem parecida, ou quantas eu quiser, ou quais eu quiser, para o computador, e depois para a televisão, no caso, ou para um data show, e conseguir fazer com que as pessoas vejam, as pessoas entendam o que eu quero mostrar. Eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja, foi em Ebenezer, falar uma aula sobre Jonas. E eu estava pensando, fui até para a igreja inteira, uma quarta-feira de noite, que o Jean Max me chamou uma época. E eu lembro que eu fiz um mapa, e acho que até eu botei aqui, se der tempo eu mostro. E que eu botei a baleiazinha, quer dizer, o grande peixe, chama de baleia, porque vocês chamam de baleia, tá? O peixinho, ele nadando, ele andando, sabe, uma graça, dentro do mar. E isso é mostrando os mares por onde ele passou. Eu acho que eu tenho aqui, se não me engano. E aí, fez toda a diferença. Porque uma coisa é falar de Jonas, contar sobre Jonas, contar a história, a maioria sabe, até as crianças sabem. Mas quando você vê a distância de um lugar para o outro no mapa, quando você entende os mares por onde aquele grande peixe passou, com aquele homem dentro da sua barriga, dentro do seu estômago, eu fico pensando tudo aquilo que ele escreve lá, que algas estavam sufocando o seu pescoço, que ele era dado como morto. Gente, eu fico pensando no fedor que era ali dentro. Devia ser uma coisa horrorosa. Era para desmaiar mesmo, entendeu? Ai, aqueles sucos gastos, etc. Então, é possível usar recursos didáticos em pregação também? Claro que é. Depende do recurso. Eu não posso usar uma imagem como essa. É muito pequeno, não dá para os irmãos terem noção e as pessoas não se movimentam. Mas se eu pego um mapa como esse, ele se movimentando, e grande, vocês conseguem entender muito melhor. Então, sim, é possível. Ok? Agora, qual é a polêmica? Era essa. Muitas pessoas, até pouco tempo, eu uso há muito tempo esse material de visual, inclusive na pregação, e eu noto que existe muita resistência nas igrejas. Mas eu não me preocupo, eu vou lá, faço, e depois no final alguém fala assim, poxa, eu achava que não devia usar, mas olha, eu entendi muito mais, foi muito melhor para o meu aprendizado. Na pregação eu aprendi. Pregação não é para aprender não, gente? Tá. Eu não vou falar desses autores porque vocês têm lá no texto e é por causa do tempo, tá bom? Muito bem. Se eu, por exemplo, acho que eu preguei no Donifan,
João, na minha bolsa tem um saquetelzinho por dentro. É um negocinho que tem moedinha, eu esqueci de pegar, no lado. Foi lá, não foi? Eu lembro que eu preguei em outras igrejas, mas nessa igreja eu lembro que o irmão está num bolsinho por dentro, um saquinho de moeda. Eu lembro que eu fui pregar, o primeiro lugar que eu falei sobre isso foi lá. Eu falando sobre a dracma perdida, não foi? E eu lembro que por dentro, meu amor, por dentro, mulher vai achar melhor, Jossana. É só você mesmo, minha filha. Jossana, para quem não sabe, noiva de Marlon, Jossana. Não, do lado. Tem dinheiro. Daqui que eu acho. Achou? Isso aí. É um saquetelzinho. Então eu lembro que eu fiz isso aqui para usar na igreja do Donifan. E eu fiz transparentes de propósito, para que as pessoas pudessem ver o que tinha dentro. Gente, eu estava pregando, não era aula de dominical. Tu lembra disso? Era um domingo, né? Eu lembro que eu levei e eu comecei a contar a história, pregando. E eu comecei a contar a história e em algum momento da pregação eu deixei a moeda cair. O irmão correu. Por isso que eu lembro que foi lá. Pode tentar pegar. Eu falei, não, pode deixar. Esse é o objetivo. O objetivo era chamar a atenção. Todo mundo parou, ficou olhando, e eu contando a história, e eu com o saquetel, e eu contando. Lembra a história daquela mulher da dracma perdida? Tem uma história por trás disso, que eu não vou contar agora por causa do tempo. Por favor, quem não souber, pesquise o que significa isso, tá? Não dá tempo. Mas fazer um saquetelzinho desse, inclusive isso eu já tinha até pronto. Eu tinha ganho em algum lugar, eu só juntei as moedinhas, eram 10 moedas, depois alguém pega para mim, por favor. Tá? Guarda para a próxima pregação. E eu lembro que eu falei sobre isso e expliquei, irmãos, quando os irmãos entenderam o que era quanto que valia aquela dracma, a importância cultural dela para aquela mulher, que aquela mulher ao perder aquela dracma era suficiente para o marido mandá-la embora, dar o divórcio para ela, sem direito a nada, inclusive os filhos ficariam com ele, que ele inclusive poderia levá-la para a rua, dar uma surra nela em frente à sinagoga, em frente de todo mundo, por ter perdido uma moeda. Tá? E aquela mulher poderia ter toda a restante da sua vida interferir por causa disso, e eu estou resumindo muito, mas muito mesmo, eu contando a história, eu explicando, e as pessoas vendo a situação, aquilo tudo foi mexendo, as pessoas foram ficando cada vez mais entusiasmadas para querer saber o final. E aí quando a gente termina, e aquela mulher encontra a dracma, que ela chama as amigas, que vão festejar com ela, e que terminam de contar a história, irmãos, a igreja, além de ter chorado, além de ter se emocionado, se colocado no lugar da mulher várias vezes, aí vem a questão da cultura, a gente falou, né? Cultura, religiosidade. Foi incrível a situação da igreja, porque eles vivenciaram isso, eles viram isso, tá? Um exemplo, lembra quando Jesus fala sobre a questão do camelo passar no fundo de uma agulha? Tem várias questões para isso. Eu não vou entrar agora na discussão de o que seria, o que não seria, tá bom? Porque não dá tempo, eu não estou pregando sobre isso. Mas se você for pregar sobre isso, você tem que estudar essa parábola. Mas não é só, tem que ler a Bíblia, tem que pedir ao Espírito Santo para te clarear, mas tem que procurar também em arqueologia, saber descobrir o que foi descoberto sobre isso, o que não foi descoberto, sabe o que as pessoas dizem. Tem um grupo que diz que não era camelo, era camilo, que foi um erro gráfico. Aí tem alguém que já diz que não, que seria uma parte da parede, de uma das paredes ai, como é que é o nome daquilo? Da fuga para entrar e sair da cidade, e era tão apertadinho, um buraquinho, que a pessoa, imagina, gordinha, acho que não passava não, tinha essa coisa, uma agulha, um lugar bem apertadinho para passar. Outros dizem, a família tinha sítio, então eu lembro muito bem que algumas pessoas diziam que era assim, aquela agulha que tem lá no sítio, quando você tem gado, né, que você vem fazendo aquela cerca eu nunca lembro o nome daquele negócio também, de arame farpado, que chama isso, arame farpado, e aí o animal, ele não consegue fazer aquela volta, então chama-se agulha, porque é difícil, não passa. O ser humano passa, mas o animal não passa. Então tem muita coisa. Mas já parou para pensar? Se você lê isso e você conta as versões com o tempo à pessoa, e você mostra, ela começa a pensar sobre a dificuldade, e ela entende por que Jesus falou isso, por que seria difícil alguém que fosse muito rico entrar no céu. Ele só estava dizendo, usando uma hipérbole, exagerando, tipo assim, olha só, é muito complicado. Ele não falou que era impossível, ele falou que era impossível. Ele falou que era difícil.
Mas se você estuda, você começa a entender o que estava falando. Esse aqui que é o de Jonas. Olha, se eu entendo a distância, por exemplo, de onde Jonas estava para Nínive, era 800 quilômetros a pé subindo. Imagina, era cansativo, mas não era tão longe. Mas ele decidiu fazer um caminho de 4.000 quilômetros, ao contrário do lugar onde ele deveria ir, para fugir. Se você entende essa distância, e você entende o nível de dificuldade, enquanto que de onde ele estava para Nínive, podia ir a pé subindo as montanhas, ia chegar cansado, ia chegar magrinho, né, Michel? Lá, né? Mas imagina, pegar um navio, ir para um lugar para o outro, pegar um navio, sabe, passar 4.000 quilômetros para não fazer a vontade de Deus. Você já começa a entender que a coisa é muito maior do que como as pessoas contam na igreja. E quando você pensa nisso, você olha a distância, aí você vê, foi esse aqui, aí você vai ver que dentro da barriga do grande peixe, ele vai passando de mar em mar, olha lá, vai do mar Mediterrâneo, passa, olha lá, dentro da baleiazinha, vai para o Mar Vermelho, do Mar Vermelho ele passa pelo Golfo de Aden, vai para o Mar Arábico. Gente, isso tudo passeando dentro do bicho, daquele bichão. Depois ele vai fazendo a volta. Tu já imaginou um negócio desse? Aí ele vai viajando até chegar no Golfo Pérsico. Quando chega no Golfo Pérsico, quando chega lá que o mar acaba, que ele é vomitado, isso é literalmente, ele estava no estômago, foi colocado gorfado, vomitado, botado para fora. Gente, só o termo vomitado ou gorfado, quem tem criança sabe o que eu estou falando, já te dá a ideia de coisa suja, fedida, não é? E ele imagina tudo sujo. Ai, imagina 3 dias, devia estar vendo tudo assim rodando na frente dele, né? Coitado, já está todo agoniado. Aí quando chega lá, e você vai, ainda tem coragem de dizer que ele desceu, que ele parou na praia de Nínive. Era praia? Mas, gente, então você não pode falar o que não foi. Ele não foi despejado, largado, vomitado na praia de Nínive, porque não tinha praia. Ali era tudo alto mar. Aí, no caso, ele foi lançado ali no mar, sabe, no meio das pedras, e ele começa. Gente, aí você entende por que o povo glorifica a Deus. Porque ele passa correndo na cidade, claro que com medo de morrer, e também porque ele não estava a fim de fazer aquilo, era obrigatório. E ele vai gritando, né, falando que não se arrependesse, eles seriam todos mortos. Só que, quando ele faz isso, ele está todo sujo, cheio de negócio na cabeça. Só que na mesma época da semana em que se comemorava uma lenda que dizia que de tempos em tempos uma entidade, metade homem, metade peixe, saía do mar em direção à terra de Nínive e ia falando com o povo, e eles faziam um festa como se fosse um carnaval. Alô? Deus usando, olha só, a questão religiosa do lugar, a questão da lenda. Ficar quieto. Então, assim, coisa difícil fica complicado. Então, assim, imagina isso. Aí, quando você vai explicando isso com mais tempo, que eu não tenho tempo agora, eu fico olhando a cara que vocês fazem. Tipo, meu Deus, imagina isso, ensinar devagar, com o tempo, você podendo prestar atenção e seguir cada um desses passos. Não dá vontade de assistir essa aula, não? Ah, tá, já passou. Não dá mais tempo. Entenderam por que o povo se arrependeu? Ah, tá. Porque eles entenderam, achavam que era o tal do Deus. Aí quando Jonas vai falar, eles aí sim se arrependem ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Mas a princípio o choque cultural e lendário, religioso, fez com que eles no mínimo ficassem, opa, o que é isso? Está tudo batendo com a lenda. Depois vão ver que é o Deus dos deuses que está ali, agindo por eles e salvando-os. Ah, gente, não é gostoso ouvir esses negócios? Fala a verdade. A linguagem do púlpito da sala de aula, as duas linguagens têm que ser muito cuidadosas. Mas a da pregação, a do púlpito, ela é muito mais cuidadosa. Tá bom? Se na classe eu tenho intimidade com as pessoas, mesmo assim eu não posso falar palavrão, até porque aqui a gente não fala palavrão, né, gente? Não posso fazer insinuações, não posso falar palavras de duplo sentido, mas eu já estive em sala de aula de escola dominical de pessoas que davam a entender duplo sentido. Cuidado com isso. Pregação, então, impossível. Linguagem correta de língua portuguesa. De vez em quando a gente escorrega em uma coisa ou outra quando a gente fala rápido. Mas, pelo amor de Deus,
No simples a gente errar, a gente precisa estudar para não errar, tá bom? Então é bom estudar. Vocês fizeram oratório, é bom, já sabem muito bem algumas coisas sobre isso. Então eu tenho que ter um raciocínio, eu tenho que entender que tudo que eu falar tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. Eu não posso deixar as coisas na metade, cortadas. Elas têm que ser fechadas, amarradas, sabe? Para que o outro possa entender. Planejar para quê? Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter planejamento. E nós, as mulheres, nisso a gente dá banho nos homens. Dizem que não. Mulher nem dorme de noite pensando o que ela vai fazer amanhã. Eu disse para o João ontem à noite assim: João, você vai precisar do cartão de crédito para colocar gasolina? Ele falou assim: vou. Aí eu falei: então pega lá. Aí ele falou assim, eu estava deitada: amanhã você pega. Eu falei: agora se você não pegar, eu estava com uma dor na perna. Aí eu estava deitada, eu falei assim: se você não pegar agora, eu não vou dormir a noite inteira, porque eu não estava podendo levantar, que eu estava com dor, pensando no cartão, porque foi de quinta para sexta, né, gatinho? Foi quinta para sexta. Eu falei: porque senão eu não vou conseguir dormir, pensando no cartão de crédito que ele não pegou. Queria me levar em Ipanema ontem no meu médico, vocês entenderam? Ai, gente, quem é assim também? Que mulher se identifica? Mentirosa, mais gente se identifica, tá? Mais gente. Até que ele foi lá e pegou. Poxa, Neide, precisa assim, agora precisa, porque eu não vou ter paz. Mulher sem planejamento, ela não tem paz. É impressionante, não é não? E aí, se eu não planejo, também as minhas aulas ou pregações. Sim, senhores. Pregador também tem que planejar. Assim como, vocês vão ver ali, está ali, o planejamento das 3 aulas, que eu estou dando agora de estar de 3 aulas, vocês vão observar lá meu planejamento, o mesmo que eu tenho aqui comigo. Tem uma cópia lá de cada um deles. Depois vocês tirem foto, guardem para ver se eu seguir, tá bom? Então o que vocês vão ver? Que assim como eu planejo a aula que eu vou dar, os assuntos que não podem faltar, que eu tenho que falar, nem que seja rapidinho sobre todos eles, o pregador também tem que planejar. Ele não pode se perder, ele tem que saber a ordem que ele tem que seguir, tá certo? Então planejar é importante, para não a aula ou a pregação ficar monótona, para não ficar aquela coisa desorganizada. Tem que ter organização quando se fala. Mas existem alguns elementos que são básicos de um planejamento de aula, especificamente de aula. Por exemplo, se eu vou dar aula numa classe, eu tenho que pensar na faixa etária para quem eu vou falar. Na pregação a gente se preocupa com isso, Dona Ifan? Não, porque a gente está em igreja misturada, né? Então, na aula eu me preocupo com a faixa etária. Eu me preocupo com o sexo? Sim, porque falar para mulheres novas, jovens é uma coisa, falar para mulheres idosas é outra, falar para criança e adolescente é completamente diferente, falar para homens, e no caso, homens obreiros é mais diferente ainda. Eu dei aula para todas as idades na igreja, eu sei disso. É impressionante a diferença. As mulheres com mais idade, elas acham que sabem tudo. E se a outra vier e for novinha para falar para elas, e se elas não acham que não a conhecem, elas ficam aqui dentro assim: pô, essa garotinha, pastor, essa garotinha para dar aula para mim, ela faz assim com a perna ainda: pô, essa garotinha vai dar aula para mim, eu estou aqui há 50 anos, o que ela tem para falar para mim? É impressionante, a mulher é incrível sobre isso. Gente, fica chateada comigo, não é verdade? Tá? Grau de instrução da maioria da clientela. Quando eu vou dar aula numa escola dominical, na classe, eu tenho noção, isso eu conheço, eu tenho noção do grau de instrução. Eu sei se as pessoas não sabem ler, se não sabem escrever, se as pessoas têm faculdade, se as pessoas não estudaram até um determinado ano, se as pessoas têm noção, por exemplo, de Bíblia, se não têm noção. Se eu estou na mesma igreja, é mais fácil disso. Então eu sei o nível de dificuldade. Diga o nível de dificuldade. Foi para respirar, tá? Nível de dificuldade. Quando eu vou dar uma classe, eu tenho que entender qual é o nível de dificuldade do grupo. Dependendo, é o mesmo assunto para todo mundo, mas dependendo da faixa etária e do grau de instrução que o grupo tem, eu tenho que saber como eu vou trazer determinados assuntos. Palavras mais difíceis, menos, não que não possam ser faladas, mas alguns termos, por exemplo, alguém que nunca foi a um seminário, há termos que a gente vai já virar com um sinônimo já mais tranquilo, para a pessoa de cara já entender o que está falando, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado para respeitar as diferenças. Digam, respeitar as diferenças.
Pois é. Um especialista em educação especial não poderia deixar de falar isso. Respeitar diferenças. Como eu disse aqui já hoje, cada pessoa tem seu tempo de aprendizagem. E às vezes é necessário um outro horário para atender. Quando eu fiz aquela colocação, ela pensando nisso também. Às vezes temos irmãos que demoram mais um pouco, e a gente tem um outro momento para fazer um atendimento individualizado ou com um grupo menor, porque essas pessoas precisam de ajuda, certo? Há algum problema nisso? Espero que não. É muito bom que a gente possa fazer assim. Tema da lição, a revista, a gente segue uma revista, certo? Então a revista ela tem um currículo que a gente vai seguir. É muito mais fácil. É facílimo dar aula com revista dominical, é mole. Agora, quando você convidar para falar que você, no caso o pregador, não, ele não tem isso. Às vezes dão tema, eu não gosto que me deem tema. Eu gosto que me digam de que é a atividade, mas eu tenho que, por submissão, perguntar qual o tema, e se a pessoa me der o tema, eu tenho que segui-lo. Porém, o ideal é que quem é o professor maioral, o principal da igreja, a gente já falou hoje? O Espírito Santo, certo? Jesus, Espírito Santo. Então imagine, se o Espírito Santo de Deus é o principal professor e é o maior ensinador de todos, e ele sabe o que vocês precisam ouvir, ele, se o pregador orar e jejuar e se preparar, será colocado no coração do pregador aquilo que vocês precisam ouvir. Sim ou não? Sim. Mas se eu já dirijo para ele até as vírgulas que ele tem que falar, sabe? Então é muito complicado. Você pode dizer, sabe uma coisa que é legal? Tema gerador. Tem um temão gerador para uma atividade, às vezes tem igreja que faz para o ano inteiro. E aí você vai trabalhando subtemas, ou seja, a pessoa que vai falar, ela vai escolher dentro daquele tema gerador, por exemplo, Cristo é a nossa aliança, será? Aí a pessoa vai, escolhe ali dentro uma ideia que fale sobre alguma coisa sobre isso. Mas ele não fica preso a falar exatamente linha por linha como está ali. Imagina ouvir 3, 4 dias. Tem igreja que fazem uma semana de festa e todo mundo vai falar o mesmo versículo do mesmo tema. Vocês me desculpem, eu sei que Deus ele dá coisas diferentes, mas parem para pensar. A gente poderia diversificar tanto e poderia deixar que o Espírito Santo agisse tanto nas vidas, né? Muito mais. A impressão que me dá é que a gente pega o Espírito Santo e coloca dentro de uma garrafa e diz, olha, fica aqui dentro, eu quero que você saia quando eu quiser. Bebi de ti. Como assim? Entendeu? Não, agoladas, de jeito nenhum, tá bom? Ele não pode ser preso, ele tem que ser solto, ele tem que ser livre para agir, para trabalhar na vida das pessoas, ok? Então, as 3 objetivos. Lá na sua revista, vai ter lá os objetivos que quem escreveu a revista, ele já se preocupou com isso. Ele já botou lá os objetivos. O problema é que nem sempre, ou melhor, quem fez os objetivos daquela lição, ele não está preocupado com a tua clientela. Ele não está preocupado com isso, porque ele não conhece. Às vezes é uma pessoa que é de uma igreja rica e ele pensa naquele grupo, rica financeiramente. Ele pensa, ou pessoas que estudaram bastante, então ele pensa naquele grupo ali. Então não chega, não se aproxima daquilo que aquele grupo, aquele outro grupo, que às vezes é o da nossa igreja, que os irmãos não estudaram, não tem tanto conhecimento, ou que às vezes o assunto não vai chegar, não vai ser importante para aquelas pessoas naquele momento. Às vezes um assunto que, por exemplo, de economia, um exemplo, não que seja importante, mas sabe, que fala de dinheiro, de economia, mas passando tanta dificuldade, e a pessoa está lutando tanto, sofre tanto, aí vai falar mais ainda de dinheiro, e a pessoa fica mais decepcionada. Enquanto você falar de fé, de esperança, sabe, de ânimo, aquilo vai trazer para a pessoa uma motivação muito maior para seguir a Cristo, de vir para a igreja, e começa a crescer a fé na pessoa, e às vezes desmotiva. Então tem que tomar cuidado com esse tema, né? Etc. Aí vem a questão de incentivação é tudo aquilo que a gente faz antes de começar a aula para que a gente chame a atenção das pessoas. Eu usei uma incentivação quando eu comecei hoje, alguém percebeu? Eu lembro quando eu iniciei, eu perguntei para vocês o que é a palavra didática. Eu deixei até aqui para eu lembrar. O que é a palavra didática que entendiam dela? Lembra que eu fiz vocês remeterem a várias situações e eu fiz questão de falar do lanche, do recreio.
Pois é, eu vim de escola montessoriana, sou professora montessoriana. Então, na escola montessoriana, entre várias questões, é que não existe recreio. Existe uma hora que é uma hora que você sai da rotina, sai da sala, e você não tem essa palavra recreio, porque a palavra recreio remete à bagunça, à correria, à gritaria. Então, a hora do pátio. É a hora que a criança lancha, conversa, brinca, se diverte, como todas as crianças, mas não tem o som, a ideia, o tom, a tonalização de bagunça, de correria. Recreio lembra bagunça. Engraçado isso? Intervalo? Sim, vou dar agora, tá? Eu vou dar agora. Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas lembram, né? Intervalo agora, entendi. Recreio. Fica quieto que eu fingi que não entendi. Recursos didáticos, metodologia, conclusão e avaliação. Tudo isso tem que ter no nosso planejamento, para quem vai dar aula. Eu vou dar já, tá, gente? Eu recreio, tá? Calma. Mas vai ser pátio, sem bagunça, tá bom? Então, aqui o planejamento, vocês vão ter lá na folha. Roteiro mínimo que deve compor o planejamento de uma pregação. Planejamento tem que ter? Tem. Assim como na aula tem que ter planejamento, um pregador também tem que ter planejamento. Eu falei isso para vocês, está até ali da minha aulinha, e vocês vão perceber o seguinte: sem planejamento a coisa não funciona. Se perde, se enrola, começa falando um assunto. Quem já não viu um pregador fazendo isso? Mas quando ele não tem apontamento nenhum, já observou? Ele vem aqui na frente, fala um monte de coisa, aí anima vocês, fala daqui a pouco o outro. Daqui a pouco você vai perceber que nada se encaixa com nada. Já viram isso? Gente, eu já vi tanto isso na minha vida. Eu ficava assim, o que isso tem a ver? Que não encaixou nada. Sabe aquele joguinho de pé? Sabe? Nada se encaixa com nada. Porque não tem organização. Tem que ter início, meio e fim. Tem que ter organização. O que eu vou falar primeiro? O que eu vou falar depois? E como é que eu vou fechar isso? Como eu vou terminar isso? É bom pensar a respeito, tá? Vocês vão ter isso tudo lá depois, como no texto que vocês vão receber. Já vou acabar já. Eu quero parar aqui, na diferença, tá? Nós vamos falar na diferença entre tema e título. Numa pregação, eu tenho que me preocupar com o tema e com o título. E o que é tema e o que é título? As pessoas confundem isso. Tema é uma coisa, título é outra. Sim ou não? Sim. O tema é aquela ideia geral. É aquela ideia que eu falei. É o tema gerador, é a ideia. Digamos, eu quero falar de amor. Então, se eu quero falar de amor, meu tema é amor. Mas esse é o título da mensagem? Não. Até é bonito. Eu sou romântica, então se falar, vou falar de amor. Eu fico toda melosa já, né, Ju? Mas se for... Mas tem gente que não. Tem gente que isso não vai chamar atenção. Então, o que é o título? O título, eu vou falar do tema, eu vou usar o amor, só que eu faço um slogan, assim... garrafal, tipo a monografia, aquele tema assim bonito, né? Aquele título para chamar a atenção, porque senão a pessoa não tem vontade. Eu gostei a beça do tema de vocês, isso aqui que a gente está fazendo hoje. Quem lembra qual é o tema de hoje? Olha, didática, da sala de aula ao púlpito. Eu fiquei toda entusiasmada. Quando eu vi isso, eu falei, oba, esse negócio eu gosto. Sabe, me chamou a atenção, eu gosto do assunto. E tem tudo a ver. Foi muito abençoado. Quem pensou? Vou nem olhar, foi você? Fica quieto. Vai ser perigoso. Tá. Então, diferença entre tema e título. O tema é uma palavra. Tema é sempre uma... O título é mais arrumadinho, tá? É a palavra dentro de uma arrumação, tá bom? E vamos lá ver. O que é? Acho que o mais importante é isso. E aí, como fazer a divisão do tempo? A gente termina agora, que eu acho que esse aqui, fechando esse raciocínio, fica melhor para mim. Como eu faço a divisão do tempo para a aula? Como eu faço a divisão do tempo da minha pregação? É dificílimo. Dificílimo. Para quem não tem experiência é muito difícil. E para quem também é um pouco difícil. Mas vamos observar. Na escola dominical, um professor tem quanto tempo para falar? A revista escola dominical, ela foi feita... Escutem. Uma revista escola dominical, quando alguém escreve lá, faz lá as observações daquela revista, ela faz a revista dominical todinha, cada lição, para ser feita, dada em 45 minutos.
É idealizada para 50... Não estou discutindo por quê, para quê. Estou falando que é assim, tá? É trabalhada para 45 minutos. E aí, beirando os 50. Tipo, 45 minutos para a aula e 5 minutos para fazer a apresentação de visitante, recolher oferta, essas coisas que vocês já sabem que faz na classe, tá? Às vezes é orar por alguém, mas ela é feita. Quem escreve a revista, arruma a revista, ela arruma de forma que entenda que vocês vão gastar 45 minutos com a aula. Se é pouco, se não é pouco, isso é uma outra questão, tá? Mas esta é a realidade. Cada igreja vai trabalhar com essa questão, cada pastor vai trabalhar com essa questão. E aí, geralmente, os irmãos deixam até ficar 1 hora, que eu acho de bom tamanho, quando vai ter 1 hora, tranquilo. Mas aí, vamos fazer de conta que é 45 minutos, que é o que foi pensado, tá bom assim? Todo mundo entendeu? Vai me seguindo de raciocínio? Tá bom. Seguindo para 45 minutos, que é a ideia principal. Então, se eu tenho 45 minutos, eu tenho que fazer uma incentivação, quer dizer, chamar a atenção dos irmãos para aquilo que eu vou falar, certo? Então, eu posso gastar aí de 2 a 3 minutos. É assim mesmo, tudo de minutinho. E aí, eu vou introduzir o assunto. Para introduzir o assunto, eu tenho que levar no máximo 5 minutos. Para começar a introduzir o assunto, para começar a introduzir. E depois, eu tenho que fazer um resumo. Eu tenho que ver quantos tópicos tem a lição. Geralmente, são 3. Antigamente, chegava a 5, mas eu gostava ainda 3 da CPAD. Eu dei uma semana passada que tinha 3 tópicos. Tinha 3 tópicos. Então, aí eles diminuíram para, eu acho que é por causa disso. Aí 3 tópicos. E esses 3 tópicos eu tenho que falar todos os subitens. A, B, C, D, E, F. Tinha uma semana passada que ia até F. Então, raciocinar sobre isso. Tudo isso eu chamo de... Eu tenho que pensar no início, no meio e no fim desses tópicos. Tópico 1, 2 e 3, e cada um com ABC. Faz de conta que o segundo ABC e o terceiro ABC, D, E, F, que foi semana passada. Tudo isso aí vai ter que dar em 30 minutos. E a conclusão, não pode esquecer de fazer a conclusão. A conclusão, mais ou menos 5 minutos. Sempre o que é feito na introdução é o mesmo tempo da conclusão. Guardem isso. O tempo da introdução é o mesmo da conclusão, tá bom? Isso aqui, gente, preste atenção nisso. É muito difícil, tem que cronometrar em casa. Então, se eu estudo de segunda a domingo, e no meu raciocínio, se estudo de domingo a domingo, do domingo que acabou a lição até o domingo que eu vou dar aula, até o sábado de noite, eu tenho que estudar todos os dias um pouco, e sempre pesquisando e melhorando, preparando material, ver o que eu vou usar, e etc. Para que tudo isso fique tão aqui dentro. É o único assunto, é mais fácil de entrar na cabeça. Que você estuda tantos dias, você lê tantas vezes, você procura metodologia, você faz fazer material, que você acaba quase, não estou falando de decorar não, mas você assimila. Você assimila. Chegou na sala de aula, você falou, olhou o tópico, lembrou, olhou o tópico, lembrou, olhou o tópico, lembrou. É impressionante. Olhou o tópico, lembrou. É uma coisa impressionante, fica dentro da sua cabeça. Olhou o tópico, a oração de diálogo com o Pai. Foi embora, na tua oração. Oração significa o quê? Aí você já começa a falar. Até está escrito aqui um resumo, mas você não precisa nem ler tudo, porque você olhou, lembrou, falou, olhou, lembrou, falou. E quando precisa, você falar. Número 3, a maneira de orar. Como é que Jesus ensinou a orar? Mateus 6:9. A quem a oração deve ser dirigida? Você vai falar a quem? A quem a oração foi dirigida? A Deus. Se você leu isso pra caramba, e ainda por cima escreveu como eu aqui várias vezes, isso vai sair como água, vai fluir, até porque é rios de águas vivas mesmo. Sabe? Se você orou, você estudou, isso ficou aqui dentro, ó. Fica encaixado. E aí você consegue. Aí você vai fazer o que em casa? Espelho para você olhar, tanto o pregador como quem vai dar aula. Você tem um espelho na casa, você vai estar com um papelzinho lá, olhou, lembrou, olhou para o espelho, falou, olhou para o espelho, falou. Você vai olhar a sua boca, você vai olhar os seus olhos, você vai olhar as caras e bocas que você faz. Eu sou uma pessoa extremamente visual. Eu olho a expressão do rosto de cada pessoa que está pregando e ensinando. E para mim é super irritável quando eu olho para alguém que está falando uma coisa triste com ar de sorriso, mesmo que esteja fazendo um esboço de nervoso. Quem já não viu gente fazer isso?
a gente contar uma experiência triste com um ar de riso, para mim é algo que me desestimula. Eu tenho vontade de ir embora, não vou por educação, por respeito. Sabe, eu tenho vontade de meter o pé, como diz no mundo. Eu não aguento ver, Abraão, uma pessoa, sabe, a expressão do rosto. Eu sei que a pessoa não está fazendo aquilo de maldade, mas isso é falta de você olhar no espelho como você fala as coisas. Sabe quando você vai falar assim, eu vou contar uma bênção, sabe, Deus abriu uma porta de emprego. Poxa, eu estava 10 anos sem trabalhar, e Deus abriu a porta de emprego. Vocês riem, né? A coisa é feia, até passei da hora, tá? Vocês perceberam a diferença? Mas falar isso, irmãos, estava desempregada ou então doente. Fiquei doente 3 anos da minha vida, 1 ano, é verdade, 1 ano e meio sem trabalhar, não conseguia andar sozinha dentro de casa, segurava nas paredes quando eu tentava ir no banheiro sozinha, quando não tinha ninguém para me levar ao banheiro, até que um dia eu ouvi a voz de Deus na sala de nossa casa, quando o Senhor disse para mim, volta de onde viestes, porque enquanto tu falares, eu te curarei. Isso é verdade. Uma doença pulmonar obstrutiva crônica é diferente quando você passa a emoção que você está sentindo, o outro sente também. Quem conhece a história entendeu, mas quem não conhece também ficou assim, que coisa. Claro que alguns agora acharam que era brincadeira porque eu tinha feito uma, mas agora começaram a entender, era verdade. Mas como eu conto isso, quando eu conto que era uma criança que estava passando dificuldade muito grande, que nós íamos morrer naquele dia, era verdade, irmãos, seríamos mortas, mas como eu conto isso, faz diferença. Não é só porque é verdade, é porque é verdade, mas a minha emoção, ela tem que sair de mim, e eu sei disso, porque eu já me vi contando isso, e eu não estou fazendo de teatro, é verdadeiro. Pregação, o tempo, para te parar agora. O tempo da pregação. Cumprimento. Saúde os irmãos. Não, primeiro que fala saldo, né? Saldo é de banco, pelo amor de Deus. Saldo é de banco. Digam, saldo é de banco. Saldo com L é de banco, pelo amor de Deus. Jamais, em tempo algum, escreve isso, não sabe. Se você fala errado, escreve isso aí. Escreve na mão, na Bíblia. Não, eu era criança, o pastor falou na igreja isso, eu lembro. O quê? Nós éramos uma congregação, nós tínhamos um presbítero maravilhoso. Aquele homem, presbítero Josafá, tu lembra, coração? Olha, o maior pregador que eu conheci na minha vida. Nem Gesiel Gomes. E olha que eu gosto de Gesiel Gomes pregando. Você não tem noção. Que pregador aquele homem. Além de conhecer Bíblia, além de estudar, além de, sabe, de penetrar mesmo no lado espiritual, e fazia com amor. João, sabe que eu estou falando a verdade? Aquele homem, ele conseguia pregar e fazer você sentir cada palavra que ele dizia. Até teus ossos pareciam que ia ser moído pelas palavras que saíam da boca daquele homem. Não é não, João? Que coisa maravilhosa. Mas chegava no púlpito, não ficava, saúde os irmãos com a paz do Senhor, agradeço o pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, na sua própria igreja, porque é assim que os irmãos falam, fulano de tal, pastor fulano de tal, fulano vai... Gente, pelo amor de Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor, agradeço a Deus pela oportunidade, vou falar hoje sobre o tema tal, e glória a Deus. Bíblia, digam Bíblia. Bíblia nas pessoas. Cumprimento é rápido, sabe? Não tem que ficar com o negócio de ficar e vai lá ainda dar a mão. Gente, não é para ficar dando mão para ninguém, não chega disso, tá? A apresentação do título, falou, apresentou, falou 20 segundos, só que qual é o título que você vai falar, leu o texto bíblico, vai lá, explana mais ou menos 40 minutos, porque a hora de pregar são de 45 minutos a 50, igualzinho a aula de manhã, igualzinho. Quando há igrejas que dão 1 hora, como fazem de manhã, mas aí combinado primeiro.
Eu jamais vou chegar numa igreja e começar a falar sem perguntar para o pastor, se eu não conheço ele, nem a igreja, quanto tempo. Você pergunta, quanto tempo eu tenho para falar? Se é 40, me organizo. 30, eu fico enlouquecida. Porque eu tenho conteúdo para trazer para os irmãos. Mas eu entendo. Falou, obedeça. Falou? Obedeça. Preparou para 1 hora. A pessoa te deu 30 minutos, você estudou tanto que você consegue resumir, entregou, glória a Deus. Entendeu? Chora em casa. Mas não chorou não, porque o Espírito Santo trabalhou, tá? Parar agora 17h06, tá bom? Aí, que horas que é? 17h17. Vamos embora? Corre logo. Nada de